Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar, eu preciso que você separe o seu material, coloque a data de hoje, aula Robótica, EJA. Vou dar um tempinho para vocês. Então, colocaram a data? Na aula de hoje, nós vamos começar com uma pergunta. O que fazem os cientistas? Vocês já pararam para pensar qual é a função do cientista? O que eles fazem? Então, eu respondo para vocês. Cientistas realizam pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Então, graças ao pensamento científico, o trabalho dos cientistas, nós temos avanços em todas as áreas, desde a medicina, a engenharia, a tecnologia, a odontologia, a mecânica, enfim, e também a astronomia. Todas as pesquisas são feitas por cientistas que utilizam o método científico de trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque o tema da nossa aula hoje será esse: Mulheres na Ciência e Consciência Negra. Então, no mês de novembro, observe na tela. No mês de novembro, nós temos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519 de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. E também nós temos mais um outro dia que também é celebrado, observem na tela. O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência é comemorado no dia 11 de fevereiro. Foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas. Então agora nós vamos ver um vídeo sobre as mulheres na ciência. Veja aí! Quando Mae Jemison era criança, parecia improvável que ela um dia teria a chance de se tornar astronauta quando todos eram homens brancos. Mas ver a personagem Uhura na série de televisão Star Trek deu a Jemison a inspiração de que ela precisava para marcar seu nome na história como a primeira mulher negra a ir para o espaço. Inspirações são importantes. Quando se fala de ciência, todos conhecemos grandes nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin ou tantos outros. Mas quantas mulheres cientistas inspiradoras conhecemos? Marie Curie talvez seja o nome mais lembrado. Ela fez tantas descobertas sobre a radioatividade que o próprio termo radioatividade foi cunhado por ela, além de descobrir 2 novos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. Mas existem outras grandes cientistas além de Curie. Quem também descobriu um novo elemento foi Lise Meitner, o protactínio.
Ela ainda descobriu a fissão nuclear quando percebeu que átomos de urânio se dividiam em outros átomos ao serem bombardeados com nêutrons. As cientistas não pararam por aí. Chen Xiongwu, cujo nome significa corajosa heroína, refutou um princípio físico quando provou que o princípio de conservação da paridade, que determina que partículas simétricas devem se comportar da mesma maneira, não se aplica a todas as partículas. Já Vera Rubin confirmou a existência de matéria escura observando a velocidade com que as estrelas giram ao redor do centro de uma galáxia. O universo também foi objeto de estudo de Cecilia Payne, que descobriu que o Sol e as estrelas são compostos principalmente por hidrogênio e hélio, ao invés de ter a mesma composição da Terra como se acreditava na época. E das aproximadamente 8.000 estrelas que se pode observar a olho nu no céu noturno, Annie Jump Cannon classificou 50 vezes mais esse número, tornando-se a maior colecionadora de estrelas que já viveu. Vindo do céu para a Terra, numa época em que se acreditava que o fundo do mar era plano e homogêneo, Mary Tharp mapeou o solo marítimo e descobriu diversas montanhas e vales submarinos, provando a existência de placas tectônicas e a teoria da deriva continental. Indo ainda mais fundo que o fundo do mar, a sismóloga Inge Lehmann estudou o interior da Terra e descobriu que além da crosta, manto e núcleo líquido, a Terra possuía também um núcleo interno sólido. Mulheres também fizeram grandes descobertas no nível microscópico do corpo humano. Rosalind Franklin tirou fotografias do DNA que a permitiram ver que a molécula tinha uma estrutura de dupla hélice. Barbara McClintock descobriu a transposição genética, a capacidade dos genes de mudarem de lugar no cromossomo e ligar e desligar, um fenômeno ligado a mutações genéticas e com um importante papel na evolução das espécies. Nat Stevens descobriu que são os cromossomos X e Y que determinam o sexo de um bebê na hora da concepção, e não tem temperatura do ambiente, alimentação da mãe ou outros fatores externos, como se acreditou por muito tempo. Mulheres ainda criaram novas tecnologias. Stephanie Kolek contribuiu para o desenvolvimento do elastano, presente em muitas das nossas roupas, e inventou o Kevlar, um material mais leve e 5 vezes mais forte que o aço, que é usado desde em luvas de forno e coletes à prova de balas, até aparelhos celulares e trajes espaciais. A computação também só é o que é hoje graças a grandes mulheres. Ada Lovelace tornou-se a primeira programadora do mundo ao escrever o primeiro programa de computador para a máquina analítica, precursora dos computadores modernos. Grace Hopper popularizou o termo bug na computação por causa de uma mariposa presa em um computador. Ela também criou o primeiro compilador, um tradutor que transforma sequências binárias em uma linguagem mais compreensível para humanos. E Hedy Lamarr não só alcançou fama mundial como uma das maiores estrelas de Hollywood do século XX, como também inventou a tecnologia de frequência variável, que possibilitou o desenvolvimento de diversos tipos de comunicação sem fio usados atualmente, como Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Essas mulheres são apenas alguns exemplos dentre tantos outros que provam que não há limites para uma cientista. Do interior das células do corpo humano aos computadores, de um minúsculo átomo aos confins do universo, elas venceram barreiras e fizeram grandes descobertas, tornando-se pioneiras em seus campos e mostrando que ciência também é coisa de mulher. Hoje, elas são inspiração para você também alcançar os seus sonhos. Vocês viram quantas contribuições as mulheres cientistas trouxeram para a nossa sociedade? E quantas mais contribuições os nossos estudantes, as nossas estudantes farão no futuro? Então, agora nós vamos conhecer uma cientista. Vamos conhecer uma grande cientista que contribuiu muito para as viagens espaciais. Vamos conhecê-la? Acompanhe na tela. O nome é Katherine Johnson. Filha de um fazendeiro e uma professora. Nasceu em 26 de agosto de 1918 em Virgínia, nos Estados Unidos. Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia aos 14 anos, onde se graduou em matemática e francês. Vocês pensem que atualmente os jovens entram na faculdade com 18, 19 anos, né? Porque elas estudam, fazem o ensino médio ali, terminam, concluem mais ou menos aos 17, 18 anos. E então depois vão para a universidade. No caso, ela entrou na universidade aos 14 anos. Então perceba como ela era uma estudante super dedicada que conseguiu avançar os estudos muito rapidamente. Então, imagine que aos 14 anos ela estava na universidade. Muito interessante, não é? Vamos continuar? Acompanhe aí.
Em 1953, foi aceita no novo time da NASA. Seu principal trabalho era verificar alguns dados de aviões e realizar outras tarefas matemáticas precisas. Catherine trabalhou para a seção de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória do primeiro americano a chegar no espaço. A matemática tinha de ser perfeita para que os tripulantes da nave espacial voltassem à Terra em segurança. A missão Apollo foi um sucesso devido às contribuições de Catherine. Katherine Johnson foi homenageada com diversas medalhas por seu trabalho na ciência espacial e computação, sendo modelo de dedicação e estudos para outras estudantes. Muito interessante a história da Catherine, não é? Vocês já conheciam essa história? Então ela e outras cientistas da NASA também foram tema de um filme, talvez você já tenha assistido. Mas você já parou para pensar sobre as viagens espaciais? Como elas acontecem? Como é essa preparação? Como é essa organização? E por que ela tinha que fazer tantos cálculos? Porque na astronomia envolve muita matemática, muita física. Eles precisam calcular a distância, a velocidade, a angulação. Então, são vários conceitos que eles precisam ser estudados para que essa viagem ocorra. E você já parou para pensar sobre a distância da Terra até a Lua? Você já pensou sobre esse assunto? Mas agora eu vou falar com vocês sobre os movimentos da Terra. Vamos entender um pouquinho através de um vídeo? Vocês viram que interessante? Vocês já tinham estudado isso nas aulas de ciência? Então, nós vamos relembrar esses movimentos da Terra. Vocês lembram? E para quem não se lembra ou para quem não conhece, eu vou colocar para vocês o primeiro movimento, o movimento de rotação. Acompanhe na tela. O movimento de rotação é o percurso que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, ou seja, em volta dela mesma. O planeta Terra leva cerca de 24 horas para dar essa volta completa. É esse movimento que define a separação entre os dias e as noites. Observem na tela. Então, nós temos o movimento de rotação que vai criar o dia e a noite. O lado iluminado pelo Sol estará dia e o lado que não está sendo iluminado pelo Sol é noite. E assim vão sucedendo os dias e as noites. O outro movimento da Terra é o movimento de translação. Acompanhe na tela. Movimento de translação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Solstício e equinócio são dois fenômenos astronômicos que ocorrem como consequência deste movimento, dando origem às estações do ano: verão, inverno, primavera e outono. Observem na tela que, além do movimento de rotação, que é girar em volta de si mesma, a Terra faz esse movimento em volta do Sol. Então, ele é um movimento no formato oval. Então, às vezes, ela estará mais próxima do Sol, às vezes mais longe. E nestes momentos, quando ela está mais próxima, então ela se aquece mais. Então, nós temos o verão e a sua passagem, que é a primavera. E quando ela está mais distante, ela tem o inverno.
E como ela não fica retinha, ela fica de uma forma mais diferenciada, o seu eixo é diferenciado, então às vezes a parte do Polo Norte está mais próxima do Sol, às vezes do Polo Sul. Por isso nós temos essa diferença dos polos, que é verão no Polo Norte e inverno no Polo Sul, e assim por diante. Agora vamos ver uma montagem com o kit de robótica Ludobot? Então, nós estamos aqui com uma montagem com o kit de robótica Ludobot, que está simulando um movimento de rotação e translação. Então, vou colocar em funcionamento para que você observe. Então, o carrinho está, primeiramente, ele está aqui, observe que nós temos o planeta Terra, né, uma simulação, que está girando sobre o seu próprio eixo. Nós temos o satélite da Lua, que também está ali, e observe que ele está andando na sua translação, ou seja, em volta do Sol. Então, esse movimento aqui de girar está causando o dia e a noite, e o movimento que ele está fazendo em volta do Sol é a translação. Vocês viram que interessante? Podem observar que este movimento é oval, ele não é circular. Por isso, quando ele está mais longe, né, nós temos uma estação, e quando ele está mais próximo, ele tem outra estação do ano. Muito interessante, não é? Então, aqui nós temos a simulação do dia e da noite, rotação e translação. Agora eu vou mostrar em detalhes para vocês. Observe aqui. Nós temos aqui essa montagem, que é a montagem do carrinho normal, com eixos e rodas. Aqui nós temos essa parte aqui que foi colocada. E nós temos aqui o motor DC, que ele está aqui segurando, né? Está fazendo com que essa bolinha que representa a Terra esteja girando. Então, ele é conectado através do M-Cook, né? Que eu já mostrei para vocês em outras montagens. Então, olha aqui, ao soltar eu tenho o carrinho. E ao colocar, eu tenho essa composição que então fará esse movimento de girar. Então, nós conseguimos programar o carrinho para que ele siga a linha e também movimente o motor DC. Muito interessante, não é? Então, agora nós vamos dar continuidade na nossa temática através de um vídeo sobre, novamente, as mulheres na ciência. Acompanhe aí. Alice Ball. Era uma vez um tempo em que não havia cura para a lepra, uma doença que ataca deixar as vítimas terrivelmente desfiguradas. Como não havia tratamento e as pessoas acreditavam que a lepra era muito contagiosa, os doentes costumavam ser isolados em colônias de leprosos, onde não tinham nada para fazer além de esperar a morte, ou descobrir uma cura. Na busca por essa cura, uma jovem química incrivelmente talentosa do Havaí, Alice Ball, estudou as propriedades de um óleo extraído de uma planta chamada Shou Gra. Esse óleo era usado na medicina chinesa e indiana tradicional, em doenças de pele, e já tinha sido utilizado para tratar lepra, mas com resultados diversos. Ora funcionava, ora não. Por que não funciona toda vez? Era a pergunta incessante de Alice. Ela se uniu a um médico no hospital em Honolulu para tentar descobrir a resposta dessa pergunta. Alice desenvolveu um método para separar os elementos ativos do óleo e criar um extrato novo, que poderia ser injetado direto nas veias do paciente, com resultados incríveis. Infelizmente, Alice morreu antes de conseguir publicar suas descobertas. Então, a Universidade do Havaí fez isso por ela, mas sem lhe dar o crédito. O presidente da universidade, inclusive, chamou a técnica de extração do método Dean, como se ele mesmo tivesse inventado. Muitos anos depois, a contribuição maravilhosa de Alice Ball foi enfim reconhecida.
Agora, a cada 4 anos, no dia 29 de fevereiro, o Havaí celebra o dia de Alice Ball. Alice foi a primeira pessoa afro-americana e a primeira mulher a se formar na Universidade do Havaí. Amina Gurib Fakim, presidenta e cientista. Em uma nação insular do Oceano Índico chamada Maurício, viveu uma garota que queria saber tudo sobre plantas. O nome dela era Amina. Ela estudou a biodiversidade, analisou centenas de ervas e flores aromáticas e medicinais. Estudou suas propriedades e viajou por vilarejos rurais para aprender como os curandeiros tradicionais, como eles usavam as plantas em seus rituais. As plantas eram suas amigas. Sua árvore favorita era o baobá, porque ele é muito útil. Tem um reservatório de água no tronco, suas folhas são capazes de curar infecções e sua fruta, chamada de maçã de macaco, contém mais proteínas que o leite humano. Amina achava que era possível aprender muito com as plantas. Plantas como benhojim, por exemplo. As folhas do benhojim têm formas e tamanhos diferentes. Animais não comem plantas que não conhecem. Eles tendem a deixar essa planta em paz. Muito esperto, não acha? Ela via as plantas como laboratórios biológicos vivos, repletos de informações vitais para os humanos e para todas as outras espécies. Toda vez que uma floresta é cortada, perdemos um laboratório inteiro, um laboratório que nunca mais será recuperado. Amina Gurib foi eleita presidenta da República de Maurício. Todos os dias ela luta bravamente pelos habitantes do seu país, sejam pessoas, animais ou plantas, é claro. May C. Jemison era uma menina curiosa chamada May. Ela não conseguia se decidir sobre o que queria ser quando crescesse. Quando costurava roupas para suas bonecas Barbie, queria ser estilista. Quando lia um livro sobre viagem no espaço, queria ser astronauta. Ao consertar um brinquedo quebrado, pensava que engenharia era uma escolha melhor. No teatro pensava, quero ser dançarina. O mundo era o laboratório de May e havia muitos experimentos a fazer. Ela estudou engenharia química, estudos afro-americanos e medicina. Aprendeu a falar russo, suaile e japonês. Ela se tornou médica e foi voluntária no Camboja e em Serra Leoa. Então, ela se inscreveu na NASA para se tornar astronauta. May foi selecionada e, depois de um ano de treino, foi enviada ao espaço a bordo de um ônibus espacial. Como, além de astronauta, ela também era médica, sua missão era conduzir experimentos sobre gravidade zero e enjoo, coisas que podem se tornar um problema quando se está de ponta cabeça no espaço. Então, ela aplicava testes nos outros membros da tripulação. Quando May retornou à Terra, percebeu que, embora tivesse gostado muito da experiência, sua verdadeira paixão era melhorar as condições de saúde na África. Então, deixou a NASA e fundou uma companhia que utiliza satélites para alcançar esse fim. May Jemison foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Vocês viram quantas contribuições essas cientistas trouxeram para a nossa sociedade? Muito legal, não é? Agora nós vamos ver um trabalho realizado no Farol do Saber e Inovação,
Albert Einstein, da Escola Municipal Castro, com a professora do Espaço Maker, Alessandra de Lima Padilha de Souza. Então ela fez um trabalho muito interessante com os seus estudantes. Eles fizeram uma pesquisa de personalidades importantes que desenvolveram coisas muito importantes para a sociedade. Eles realizaram uma pesquisa e a criação de um avatar para representar essas pessoas. E eu vou mostrar alguns destes trabalhos para vocês. Veja aí uma das pessoas que eles pesquisaram. May Carol Jameson, médica, engenheira e ex-astronauta estadunidense. Participou do grupo de astronautas da NASA em 1987 e trabalhou como especialista de missão espacial a bordo do ônibus espacial Endeavour em 1992. Então, ela foi criado um avatar representando a May, Essa pesquisa e escultura foi feita pela estudante Júlia Alves da Fonseca, do 4º ano B, da Escola Municipal Castro. Veja que interessante, então ela fez uma pesquisa e também criou um avatar representando essa cientista. Tem mais uma cientista bem importante que eles descobriram, veja aí, a Mary Jackson. A cientista estadunidense conquistou o diploma duplo em matemática e ciências físicas em 1942. Trabalhou como engenheira na NASA, sendo responsável por pesquisas que tornaram possíveis as viagens espaciais. Então, veja aí a produção, representando a Mary Jackson. Então, a pesquisa e a escultura foi feita pela estudante Luísa Isabelle Olário dos Santos, do 3º ano B, da Escola Municipal Castro, numa oficina no Farol do Saber e Inovação Albert Einstein. E tem mais uma pessoa bem legal, a Jaqueline Góes de Jesus, biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira. Coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Então, é uma cientista muito importante que atuou neste momento da pandemia. Veja aí o avatar da cientista Jaqueline. Então, essa escultura, a pesquisa e a escultura, foi feita pelo estudante Giovanni de Freitas, do 3º ano B, da Escola Municipal Castro, também nessa mesma oficina do Farol do Saber e Inovação. E agora eu vou mostrar para vocês uma montagem baseada na pesquisa da Jaqueline Góes sobre a pandemia. Estamos aqui com uma montagem da robótica. Aqui nós temos LEDs RGB, um está marcando a cor verde e o outro vai mostrar a cor vermelha quando a máscara estiver molhada. Vou mostrar aqui para vocês. E nós temos aqui também um sensor de umidade que vai detectar quando a máscara estiver úmida. Olha aqui toda a montagem. Aqui nós temos aqui o nosso M-Center, que então ele dará o funcionamento. E como ele vai funcionar? Vocês sabem que neste momento de pandemia nós temos que nos cuidar e utilizar a máscara. Quando a máscara está seca, ela protege muito mais. Ao colocar a máscara que está seca, ele se mantém verde, identificando que a máscara está seca. Agora eu vou umedecer a minha máscara. Vou deixá-la úmida, então quer dizer que eu falei muito. Então eu vou colocar, observe que ele ficou vermelho, indica que a máscara não está mais surtindo todo o efeito. E ele demora um tempinho até ele secar, o sensor identificar que o ambiente está seco para mudar e voltar a ficar verde. Então esse sensor consegue identificar quando está no momento de trocar a máscara. Então são os cuidados que nós devemos ter neste momento de pandemia. Gostaram dessa montagem? E se você fizer algo muito interessante na robótica, você pode mandar um e-mail para a gente, veja aí. Envie sua atividade no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Não esqueça de mandar o nome completo, turma, nome da sua escola e o registro da sua atividade. Então, espero que vocês tenham
gostado da nossa aula, de conhecer mais sobre as cientistas que criaram coisas muito interessantes ao longo da nossa humanidade. Então, até a próxima aula. Tchau!